Vinhando e piando nas margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu reino, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, exerce sorte invade do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandecente, pátria amada Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais gravita, que os risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor
da região do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Obiose, e o segundo encontro dos amigos Mosaico no Circo. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra, então, ao Elcio de Souza Lopes, com a palestra Xuxa. Olá, bom dia para todo mundo. Está dando para ouvir bem, não é? Eu sou do departamento de Niterói, certo? Com muita São Lourenço também, acho que eu conheço a maioria daqui, senão não estou falando do mundo, eu só conheço essa. Mas essa palestra aqui surgiu, ela foi um pedido do nosso irmão José Ribeiro, de Nova Chavantina. Ele mandou um e-mail para mim e pediu que eu preparasse alguma coisa sobre miscigenação. Eu preparei, acabou que ele não assistiu, foi apresentado em Campinápolis, o pessoal gostou muito, falaram com o Márcio, estou repetindo aqui. Eu não estou trazendo muita coisa nova, estou juntando o que nós temos e colocando de uma maneira coerente para nós vermos como é que uma coisa dentro da nossa doutrina sempre equilibra a outra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Esse material eu posso depois disponibilizar para quem quiser. Eu não tenho texto escrito disso, mas posso fazer depois, mando também, com interesse de alguém. Então vamos começar. Volta aquela anterior. Eu vou começar isso aí, um teósofo, vamos dizer assim, indiano, Gina Rajadasi, ele foi responsável por compilar toda a obra de Helena Blavatsky depois que ela faleceu. Ele visitou o Brasil, o professor colocou essa fala dele numa revista da Arana. Ela é um pouquinho maior. Jornal do Brasil de 34, a da Arana eu acho que é de 48 ou 40, não sei por quê, mas ele disse isso aí: vós estás produzindo no Brasil uma nova raça, formada da intermescla das raças agora existentes no país. Vai ser todo o tema da nossa explanação. Talvez no futuro vossa raça venha a ser denominada raça dourada. Então foi daí que o próprio professor também criou essa expressão de raça dourada, não por termos mais ouro que os outros países, mas por acordo com o futuro brasileiro ser denominada cor de ouro fértil. Então esse senhor que tem muito valor dentro da nossa obra, ele era um dos 7 arautos do JHS para o mundo, tá certo? A função dele seria juntar o conhecimento teosófico com o conhecimento do budismo do norte da Índia e do Tibete. Ele teve muita, vamos dizer assim, obstáculo, não conseguiu levar avante essa empresa, mas aqui no Brasil ele falou isso, e já um ser, vamos dizer, de grande hierarquia, antevendo o que iria acontecer no nosso país. Então agora eu começo oficialmente, não, volta um pouquinho, isso aí, miscigenação. Eu estou começando com esse quadro aí, a gente sempre quer achar alguma coisa que forme um contexto geral, e a Tarsila do Amaral foi muito brilhante, quando ela colocou toda a população que ajudou a fazer São Paulo, a criar a indústria de São Paulo. Ela colocou vários tipos raciais diferentes. Então, como se fosse uma matriz racial brasileira, que é alguma coisa que ainda está em formação. Pode. E essa matriz brasileira, então, formada principalmente por 3 grupos raciais distintos: o branco, o índio e o negro. Tá certo? Branco com índio, mameluco, índio com negro cafuso, branco com negro mulato. E mais tarde foi acrescentado o elemento Nicei também, que é de grande importância na formação do nosso país. Então, todas essas matrizes raciais é o que vai, vamos dizer assim, já vinham como raças definidas, elas é que vão gerar essa matriz brasileira, que ainda está em formação, nós vamos ver por quê. Eu fiz questão de colocar essa foto com várias nuances de tom de pele, e todas esses tons de pele são característicos do povo brasileiro. Certo? Então é como se a nossa raça ainda fosse alguma coisa, aquilo que ele falou como raça dourada, ela ainda está em formação. Ela ainda está começando a se, vamos dizer assim, a tomar forma dentro desse contexto nacional. Então essas 3 raças, tanto o branco, tanto o índio quanto o negro, aqui são, vamos dizer assim, os 3 pilares necessários para a formação. Quando ele diz mônadas ibero-americanas formarão uma nova raça de americanos do sul, nós cantamos no hino ainda agora, essa nova raça de americanos do sul vai passar necessariamente aqui por essas 3 matrizes. O processo não é tão simples quanto nós, vamos dizer assim,
inculcamos na cabeça, mas ele continua sendo simples para quem já tem um pouquinho de noção do conhecimento da doutrina do JHS. Agora, por que motivo que eu esqueci de fazer isso? Alguém aqui não conhece nada da sociedade? Todo mundo já teve contato com alguma coisa da sociedade? Tem alguém aqui que está conhecendo a primeira vez? Tá. Se ficar um pouquinho, vamos dizer assim, difícil para vocês podem levantar a mão, porque acho que para vocês vai ter muita informação no período pequeno. Então, aqui atualmente, como é que está o nosso país? Isso aí são dados do IBGE, são, vamos dizer assim, a faixa de distribuição racial que existe dentro do Brasil. Brancos, pardos, negros, eu não falei para não ficar estendendo muito. Negros, asiáticos e índios. A população indígena, então, está caindo muito, tá certo? 536 mil, e a tendência vai ser diminuir mais ainda. Mas eu sei que eu tenho o quê? Eu sei que eu tenho o elemento branco, o negro e o índio, que vão formar o quê? Vão formar esse pilar nacional. Então o índio vai ter uma contribuição menor? Não. Ela vai ter uma contribuição em termos de semente, nós vamos ver isso mais tarde. Pode ir outro. E quando eu não tenho esse tipo, vamos dizer assim, de interação racial, o principal problema que acontece chama-se hemofilia, que é considerado o mal das casas reais na Europa. Eu coloquei aí duas pessoas, a Rainha Vitória, ela tinha hemofilia, e o último seria, o último czar da Rússia, filho do último czar, Alexei Romanov, ele já nasceu hemofílico, isso aí foi uma das grandes causas que gerou a Revolução Russa. A hemofilia vai surgir exatamente quando não existe interação racial, tá certo? Quando pessoas do mesmo grupo racial ficam, vamos dizer assim, procriando dentro daquele esquema, daquela matriz fechada, com o tempo essas doenças surgem. São doenças do sangue, vocês sabem que a pessoa tem um corte, tem um problema, aquilo fica sangrando, não para mais, mas também vai ter reflexo em outros veículos do corpo. Eu não sou feito só de corpo físico. Eu tenho alma, eu tenho pletério, uma série de coisas, e desses veículos também, esse tipo de hemofilia, ele vai repercutir nesses planos também. Então, esse mal, vamos dizer assim, do Brasil, o Brasil não sofre, porque o Brasil vai ser o quê? Vai ser um grande cadinho racial. Só de curiosidade, entre o povo judeu também tem muito mania de casar entre si, né? Se nasceu um bebê masculino e ele vai ser circuncisado, e ele morre da circuncisão, os outros irmãos que nascem, as pessoas já sabem que aquela família tem hemofilia, e embora sejam judeus, não são circuncisados. É a maneira que eles têm de saber que aquela criatura vai preservar, porque a hemofilia, no caso de um sangramento maior, ela mata a pessoa morre de hemorragia. Mas isso aí é só um detalhe para nós sabermos o mal que advém da falta de miscigenação racial, de encontro racial. Vamos lá. Então, no nosso hino aqui agora, nós ouvimos mônadas ibero-americanas. E essas mônadas ibéricas, elas vieram, obviamente, da Península Ibérica. Então, quando eu vejo Península Ibérica, eu vou pensar em quê? Português e espanhol. Mas o português e o espanhol em si também, eles já são o aglutinamento de uma série de povos que entraram dentro da Península Ibérica. Tem aqui uma relação, isso aqui eu tirei de um site chamado Portugal Romano, foram bárbaros, romanos, fenícios, celtas, gregos, árabes, judeus, todos eles andaram na Península Ibérica e deixaram essa semente lá. Tem uma edição do Canudos, eu não lembro mais qual é a editora, mas fala que em 1535 existiam 15 mil negros em Lisboa também. Eram escravos que vinham para Portugal, ficavam lá. Eu estou mostrando para vocês o seguinte, isso foi antes do terremoto, mas o que aconteceu? Essa semente ibérica, quando chegou aqui, ela também já veio formada de uma série de outras sementes. E qual a influência que isso aí tem? Além de ter um caldeamento racial, o que eu vou ter também? Cada povo, cada cultura vai trazer uma bagagem kármica, vai trazer uma herança kármica, aquilo que nós chamamos de karma coletivo de cada povo. Tá certo? É o karma coletivo do povo chinês, do povo coreano, do povo judeu, do povo árabe.
Então, tudo isso aí, quando as pessoas se fundam, quando as pessoas se juntam, tá certo? Quando nasce alguma coisa em termos de fusão racial, o que está dentro? Esses karmas também interagem e vão dar origem a outros motivos. Tá certo? Então é como se fosse um afunilamento. Aquele que já vai ser herdeiro, aquele português típico que pegou a caravela, chegou no Brasil e foi considerado a mônada ibero-americana, vamos dizer assim, quando ele chegou, ele já trazia em si toda essa bagagem anterior. Então é como se toda a humanidade, de alguma maneira, estivesse guardada dentro, vamos dizer assim, daquele valor que o indivíduo encerra. Esse é o grande trunfo da fusão racial. E ela tanto vai valer para o aspecto do índio quanto para o aspecto do negro também. Pode passar o próximo. Então agora vamos ver uma coisa interessante, vocês vão para o pessoal que é de Mato Grosso do Sul, vai gostar bastante. Isso aí vai ser a densidade de povoamento do Brasil. Então toda aquela matriz brasileira que eu mostrei para vocês, tanto com centro de branco, de índio, de negro, de pardo, está certo, tudo aquilo existe. Mas todo esse povoamento está acontecendo na faixa litorânea do Brasil. Isso que nós chamamos de Planalto Central, de região central do Brasil, onde está sendo o nosso encontro, essa faixa está praticamente despovoada aqui. A densidade populacional, 0 habitantes por quilômetro quadrado, o amarelo mais claro. Esse aqui são 2 por quilômetro quadrado. Isso aí tem um motivo, tá certo? É perto do litoral, fica mais fácil. Mas qual vai ser o grande motivo oculto, em termos de lei, para que isso aí tivesse acontecido? Quem aqui me ajudar? Vou passar por lá de cá, ficar mais fácil, dá licença. Olha aqui, ó. Quando eu tenho toda essa matriz formando aqui, eu estou naquela terra ali, eu estou resguardando aquilo para o futuro, alguma coisa que ainda vai ser futuro. Tá certo? Ele está se tornando presente. Eu estou aqui em Cuiabá, tive em Palmas semana passada, são cidades que estão crescendo muito, os estados estão ficando muito desenvolvidos, mas, de certo modo, em termos de povoamento racial, vocês ainda são o futuro. Pode falar. É interessante esse mapa que o senhor mostra, porque a gente tem algumas, nessa densidade demográfica Mato Grosso do Sul, teve depois no caminho seguinte, no começo do século, povoamento de libaneses, turcos, japoneses, negros. Então, nessa faixa Mato Grosso do Sul, tem a maior população indígena do Brasil hoje, tem uma maior da população asiática, japoneses também. Então, isso é raríssimo, a gente vê tantas pessoas, mesmo de etnias diferentes, mesmo nesses estados. E pela densidade demográfica, é o estado mais miscigenado, são os estados mais miscigenados do Brasil. Certo, mas ainda é baixo também em relação à média nacional. Olha aqui, ó, essa região sudeste, a faixa litorânea, eu estou querendo mostrar o seguinte, é como se isso aqui tivesse sido resguardado para que essa formarão a nova raça de americanos do Sul. Essa nova raça, o cenário de população dela vai ser o Planalto Central. Vai ser, nós vamos ver daqui a pouco, entre a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Rio do Prata, que é aqui um pouco mais embaixo. Pode passar. Bom, então vamos falar um pouco, isso aí é um trecho do livro Casa Grande Senzala. Eu botei isso aí que foi pessoal de Recife na viagem para homenagear a turma lá para Gilberto Freire. Mas o Gilberto Freire diz muito claro no livro Casa Grande Senzala, os sudaneses estavam mais avançados que os portugueses. Maometanos, tá certo? Os que já eram muçulmanos, eles eram letrados e técnicos com a cultura açucareira. Então nós temos a noção que o escravo que vinha para o Brasil, o negro escravo que vinha para cá, ele pegava no laço, lá no meio da floresta, batendo tambor, tá certo? Era cadibal, veio para cá e ficava aquela gente ali. Não foi bem exatamente assim. Vieram escravos cultíssimos, tá certo? Famílias inteiras, dinastias inteiras de reis africanos, essa história ficou, muita coisa ficou perdida. E esses sudaneses, especialmente os maometanos, eles eram até filósofos, eles conheciam o árabe fluentemente. E quando chegaram aqui, se adaptaram, e eram eles que controlavam toda essa indústria açucareira do Nordeste. Até em termos de contabilidade, em termos de época de plantio, tá certo? De ferramental, tudo. Por quê? Porque os portugueses que vieram para cá eram aquele tipo que nós temos quando conta a piada de português, né? Aquelas criaturas mais
vamos dizer assim, fechadinhas, mais grossas, mas eles tinham um papel a cumprir também. Essa transparência é muito bonita porque ela mostra que esse conceito que nós temos, que os negros que vinham para cá eles eram totalmente despreparados, não eram. Muitos deles vieram, houve revoltas muçulmanas, uma série de coisas. Obviamente não tem mais, o culto muçulmano no Brasil é muito reduzido, essa parcela diminuiu, mas esse conceito começou a surgir. Então, só para mostrar que tanto a raça tupi quanto a raça branca, tanto a raça indígena, quanto a raça branca, quanto a raça negra, quando vieram para cá, já trouxeram valores imensos. Vieram sudaneses e bantos, tá certo? Os sudaneses mais ligados com o aspecto maometano. Os bantos eram nômades, eram criaturas que não se filiavam muito em lugar nenhum e não tinham apego a coisas materiais. Então, essas duas mesclas, essas duas parcelas ajudaram, inclusive, o professor fala nisso, a formar o caráter do brasileiro. Pode ir no próximo. E nesse mesmo livro ele dá uma definição brilhante do que é mestiçagem, tá certo? Ou miscigenação. Ele fala que vai ser uma fusão harmoniosa de raças e culturas, e em valor a ser preservado para garantir a especificidade e originalidade do brasileiro diante de outros povos. Então, alguém aqui vai me responder isso. Qual é a característica principal que o brasileiro tem? Eu trabalhei no Usina Siderúrgica, tinha muito contato com o japonês, com o alemão, e às vezes ficava boquiaberto, porque o que o brasileiro tem de sobra? Tem gente que chama de improviso, tem gente que chama de jogo de cintura, tá certo? Tem gente que chama de jeitinho brasileiro, tá? Porque esses valores nossos, eles ainda não são para a época atual. O verdadeiro valor do povo brasileiro vai ser quando essa raça cósmica, vamos dizer assim, ou raça dourada, ela se manifestar. Nós somos aí no embrião de alguma coisa muito maior que está acontecendo. E esse especificidade e originalidade, a palavra certa de falar, especificidade e originalidade do brasileiro vai incluir o quê? Ela vai incluir a erudição daqueles escravos muçulmanos, ela vai incluir a coragem e a persistência dos navegadores portugueses. Alguém aqui já viu uma réplica do navio que Vasco da Gama fez essa viagem em torno do mundo? Ele é quase que é um bote praticamente. E ele saiu sem saber o que ele encontrar. Então era muita coragem daquela gente. Era muita audácia, vamos dizer assim. Tudo isso aí trouxe esse caráter. O professor diz que os índios deram a docilidade e o senso de, vamos dizer assim, de união entre as pessoas. É mais fácil um índio, vamos dizer assim, ele se compadecer da dor de uma outra pessoa do que uma criatura que não seja índia. Por quê? Porque já está no sangue deles. Então a raça indígena passou isso aí para todos nós. Então, quando ele fala essa originalidade do povo brasileiro, isso aí ainda está em formação, nós vamos conversar até agora. Pode passar aí. Nem seria amor, né, Elcio? Nem seria amor, é uma característica. É empatia, né? Vamos dizer assim. Mas não deixa de ser amor, né? Fraternidade, solidariedade. Mas uma formação de atitude. Isso. Mas é uma coisa natural, tá? Não é aquela coisa forçada. Isso. Pois é. E nem querendo fazer mais, eu vou ser bonzinho para depois ir para o céu, para ter minha cadeira cativa no céu. É uma coisa natural. Não tem isso, tá certo? É uma coisa que já está na pessoa. Aí, como eu comecei falando em Tarsila do Amaral, ela é uma pintora ligada a esse movimento que o professor elogiou muito, chamado de verde amarelismo. Em 1922, o Brasil completou o centenário. Cadê a matéria? Olha a hora aí. Em 1922, o Brasil comemorou o centenário da independência. Deputado Pessoa era presidente. Então, várias festas foram organizadas no Brasil, várias coisas começaram a acontecer, e um grupo de intelectuais em São Paulo criou esse grupo chamado de Verde Amarelismo. Tá certo? Então, eu coloquei ali o Brasil se encarando, porque eles colocaram exatamente, pegaram lá de Shakespeare, né, Tupi ao lado Tupi, e colocaram Tupi ao lado Tupi. Então, o que isso aí significava? Mostrar que a maioria dos brasileiros naquela época, eles tinham
antecedente indígena. Só tem que aquilo alguma coisa altamente constrangedora, como é até hoje nos Estados Unidos. São raríssimos, mas americanos que têm antecedente indígena, eles escondem aquilo a sete chaves. Por quê? Porque acham que está denegrindo. É toda uma cultura, todo um valor que existe, que está sempre posto dentro daquela criatura e a pessoa simplesmente quer abafar aquilo. Então eles colocaram tupi ou não tupi exatamente para que as pessoas começassem a questionar esses assuntos. Menotti Del Pitta escreveu um texto brilhante, está no verdadeiro caminho da iniciação, ele fala sobre o povo tupi e tudo, mas o que vigorava no Brasil nessa época é esse quadro aí do pintor chamado Modesto Broca, está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então foi exatamente a época, no início do século, até 1920 mais ou menos, que foi aberta as fronteiras do Brasil para todos os povos que quisessem emigrar para cá. Aí vai entrar esse aspecto que você falou dos alemães, dos libaneses, tudo, mas o objetivo maior que existia no governo era esse conceito aqui. Então vocês notem, ó, a avó é negra, tá certo? A filha é mulata e já casou com um rapaz de origem europeia e o bebezinho já é bem mais claro. Então, literalmente, existia no Brasil até uma certa época uma política de limpar o país, como eles falavam, né? Também teve na Alemanha nazista, Ministério da Higienização Racial. Eles queriam limpar o país daquelas máquinas de escravos e queriam mudar essa matriz. Não foi conseguido, por força de lei, essas coisas não aconteceram. Mas só para mostrar um conceito que vigorava. Então, quando eles colocam aqui o Brasil subterrâneo, é cada um saber exatamente o que é e ter orgulho, vamos dizer assim, ter ciência e consciência da sua origem primeira. A partir desse momento que eu me afirmo como indivíduo, é que eu posso fazer, inclusive, o quê? Dar o primeiro passo para a minha iniciação. Senão eu vou ser um fantasma de mim mesmo, eu vou ser um embuste. Tá certo? Então, todo esse aspecto aí vai passar por cima disso. Esse grupo de 22 teve várias pessoas, vocês conhecem, né? Eu acho que sim, Vila Lobo, da música, teve uma série de criaturas, que existiu, foi muito elogiado pelo professor, e foi o primeiro movimento exclusivamente nacionalista. Semana de Arte Moderna. Foi, Semana de Arte Moderna, São Paulo, lançar Natal da Revista, né, pela revista. O importante é o seguinte, eles condenavam, naquele tempo, que dava-se Paris, Avenida Rio Branco, seguiu o traçado lá no Rio, seguiu o traçado de Paris. A biblioteca, o teatro municipal, tudo imitando coisa de Paris, como atualmente é dos Estados Unidos, né? Que é uma região do Rio, a Barra da Tijuca, querem transformar numa filial de Miami, não vão conseguir nunca, porque, graças a Deus, não vai dar certo. Mas eles estavam querendo fazer o quê? Criar esses valores exclusivamente nacionais. Uma arquitetura brasileira, uma arte brasileira, uma música brasileira, toda uma expressão brasileira. Isso aí já vai ser cultura brasileira. E cultura brasileira vai ser o quê? Vai ser o pilar da civilização brasileira. Essa ainda não existe, está em formação também. Vai. Então nós vimos no hino, né? A nova formarão a nova raça de americanos do Sul. Só como homenagem, a Índia Bartira e a Catarina Paraguaçu. Índia Bartira agiu na região de São Paulo com o João Ramalho, que trabalhou muito com José de Mesquita, que teve todo um trabalho esotérico de regeneração de alma, de gênio brasileiro, uma série de coisas. E é dito com toda clareza que Bartira, ela é a mãe de milhões de brasileiros, porque a partir dela, os filhos que João Ramalho tinha fora do casamento, ela pegava e criava, os filhos que ela teve, toda aquela população da região de São Paulo, aquele que chama, eu esqueci o nome, aquele pessoal do litoral é Caiçara, isso, obrigado. Toda aquela turma de Caiçara, todos eles vão ter um DNA, vamos dizer assim, parente dela. E a outra é Catarina Paraguaçu. Todos aqui conhecem a história de Catarina Paraguaçu e tem o Diogo Álvares Correia e o Caraburu. Tá certo? O primeiro casal documentado da história brasileira. Até então não existia, podia até estar junto, mas não tinha nada. Eles são o primeiro casal documentado. E é dito que Catarina Paraguaçu, ela é a mãe de quase toda a nação brasileira.
Então essas duas criaturas, o professor fala muito bem delas arregimentaram assim, como se fosse aquele bem, que fosse dar todo esse processo de geração. Em termos esotéricos, o professor comenta mais sobre o caso de Catarina Paraguaçu com o Diogo Álvares Correia. A partir deles dois é que realmente ela era filha de nobre estirpe do Pi. O pai dela era um cacique chamado Taparica, tinha um antecedente imenso, certo? De realeza dentro da linhagem do Pi. E ela, então, quando juntou com o Diogo Álvares Correia, teve essa fusão racial, eles deram início, eles foram o gatilho inicial de um processo imenso. Eu pergunto a vocês, está acontecendo até hoje ainda? Tá certo? É só passear aí na rua de Cuiabá, ou passear na rua de qualquer cidade do Brasil, e eu vejo que esse processo ainda está acontecendo. Só tem que, quando eles começaram, havia só os aspectos dele. Ela já trazia todo esse antecedente tupi, que eu vou mais longe, vou lá para a região das Caraíbas, vou para a sub-raça atlântica, certo? Ligado com os maias, com os toltecas, com os astecas, tudo. E ele trazia tudo aquilo da Península Ibérica, aqueles povos todos que se aglutinaram na Península Ibérica. Então, o que eles traziam em si? Eles traziam como se fosse a herança, o testemunho vivo de todas as raças que estavam existindo na Terra. Certo? Passo o outro, por favor. E aí que o professor entra, esse artigo dele é do jornal Niterói, de 1928, a missão da 7ª sub-raça. Eu vou explicar o que é sub-raça, só vou ler aqui primeiro. Quando a sociedade compreender a verdade e a grandeza desses postulados, saberá conduzir a criança à adolescência e à virilidade, com seus cuidados necessários à formação dos mais belos tipos humanos, física e mentalmente, de onde promane a bondade e a justiça, condições únicas de felicidade. Tá certo? Esses mais belos tipos humanos ainda não existem no Brasil, nem física, nem mentalmente. Por quê? Não chegou a hora, nós sabemos ainda, mas o que ele fala aqui primeiro? Quando a sociedade compreender, a sociedade vai saberá conduzir a criança à adolescência e dignidade. E a sociedade ainda não consegue fazer isso no Brasil. Todo dia vocês são bombardeados em televisão. Ontem eu vi lá no negócio de maltrato de criança em creche, tá certo? A mãe que explora filho. A Ana falou ontem aquele negócio a mulher que não pôde beber, porque isso aí também ainda está em formação. Quando isso aí tudo, quando essa juventude começar a ter esse tipo de formação, é que esses tipos físicos, humanos, física e mentalmente, eles vão começar a surgir. Agora, a situação atual nossa, como é que está? Se eu ligar o rádio, o que é que eu escuto? Desgraça. Pois é. Então fica o quê? Parece que existe um trabalho para corromper, para acabar com essa juventude. Aí eu vou ver lá, eu estou aonde? Eu estou dentro de uma sala, fazendo palestra, um evento da Sociedade Brasileira de Obiose, que é um colégio iniciático. Tá certo? E onde existe iniciação, existe magia. Então eu vejo que existe o quê? Que existe magia positiva e vai existir magia negativa também. A magia contrária, a magia polarizada. E é isso aí que atua coletivamente em cima do Brasil e do povo brasileiro para fazer o quê? Para impedir que esses valores se manifestem, para postergar isso aí, e se possível até para acabar com isso. Tá? Então as coisas não vão acontecer naturalmente porque foi determinado por lei. As coisas foram, vamos dizer assim, elas foram indicadas por lei, mas para acontecer vai depender de quê? De todo um esforço mental, de todo um esforço, vamos dizer assim, de divulgação de palavras, de coisas mais sublimes, para que essa juventude possa mudar. Isso aí na fase pegando em cima de alimentação, de vestuário, das coisas que escutam, de vocabulário, de educação que recebe na escola, de educação que recebe da família, principalmente de exemplo das pessoas mais velhas, tá certo? Hoje em dia, qual o sonho de todo mundo, toda criança? É ser jogador de futebol, é ser cantor de pagode, é ser estrela da Globo, para ficar rico, não fazer força, acabou. Tá certo?
É aquela coisa de imediatismo e oportunismo. Tá certo? Quanto tempo vai demorar e quanto vai me render? Se não render, não quero saber. A fila anda, não estou aqui, não tenho tempo para perder, começa esse esquema. Então, toda essa, vamos dizer assim, essa forma de pensamento, nós chamamos de egrégora, ela foi montada em cima da sociedade brasileira. No mundo inteiro existe isso. Mas por que eu estou falando em termos do Brasil? Porque aqui realmente vai ser o celeiro dessa próxima subraça. Eu esqueci vocês do som da sociedade. Volta um, por favor. Não, mais para frente. Esse aí. Aqui. Quando o professor coloca sub-raça, o nazismo tinha um conceito de sub-raça muito degenerativo. Nós não chamamos assim. O que nós chamamos de sub-raça, vamos dizer, você tem várias raças, tá certo? E cada raça ela é formada de 7 sub-raças. 7 sub-raças vão ser formadas de 7 ramos, 7 ramos vão ser formados de 7 famílias. Isso é um estudo chamado antropogênese, que vocês veriam se estava na sociedade, muita gente já viu, no Grau Manu, principalmente. Então, essa 7ª sub-raça vai ser dentro daquilo que é chamado raça ariana. Nós vamos ter o quinto ramo, é o ramo ariano, e o 6º vai ser o bimânico, e esse 7º aí vai ser o ata bimânico. Tá certo? Quando eu falo bimânico, mana é uma palavra de origem sânscrita, quer dizer mental. Então é como se ele tivesse o mental concreto e o mental abstrato. E quando eu falo ata bimânico, ele vai estar além do mental concreto e do mental abstrato. Nós não temos dentro do mental concreto subsídios para perceber o que seria exatamente isso. Tá certo? Não vai acontecer. Essas raças aí. Agora pode passar outro. Estou atrasado? Pode continuar. Tá. Então o professor continuou que essa sociedade, a Sociedade Brasileira de Opiose, na época da Sociedade Teosófica Brasileira, ela está empenhada juntamente com outras sociedades sul-americanas no serviço das mônadas. Então é uma das poucas vezes que ele colocou isso, hígado, africanos, americanos. Então aqui ele não incluiu só as mônadas hígado-americanas como ele colocou no hino, mas ele colocou também toda aquela herança que veio da África para cá. Existiu todo aquele tráfico de escravos, toda aquela confusão, muitas dores, muitas penúrias, mas em termos de lei talvez tenha sido necessário. Por quê? Porque alguma coisa ligada com essa parte africana, vamos dizer assim, ela serviu para a formação dessas mônadas. E isso aí vai ao advento da 7ª sub-raça, ou término glorioso do ciclo ariano. Aí já é um estudo mais de antropogênese, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é como se fosse uma página, um capítulo que se completa para que a evolução dos homens possa passar para uma outra etapa. Então, um mexicano, José de Vasconcelos, tá certo? É uma figura bem mítica, mas o Érico Veríssimo chegou a entrevistá-lo. Está num livro dele chamado México. Então ele andou pelo mundo inteiro, ele queria saber para onde é que a evolução ia caminhar. Ele foi à Ásia, ele foi no deserto de Gobi, ele foi no interior da África, foi na Patagônia, no norte do Canadá, tudo. Então ele chegou à conclusão que o novo celeiro da humanidade, ele não tinha relação nenhuma com a sociedade, para a pessoa citar muito ele deixou escrito o seguinte, que é dentre as bacias do Amazonas e do Prata, exatamente aquela região que está por baixo, o índice de desenvolvimento, que vai surgir a nova raça, ele chamou de raça cósmica. E ele falou que essa raça seria filha das dores e esperanças de toda a humanidade. Aí agora, com tudo isso que eu falei com vocês, de bagagem kármica, de celta, de árabe, de judeu na Península Ibérica, os índios, os negros também, fica fácil saber como é que essas dores e essas esperanças de toda a humanidade vêm parar em cima dessa 7ª sub-raça, dessa raça cósmica. Porque eles já vão trazer em si, através da miscigenação, todos esses valores, vamos chamar assim de ancestralidade, daquelas raças que compuseram a formação deles. Está dando para acompanhar? Está indo bem? Então tá.
Então, para falar das dores, eu procurei muitos locais e acabei achando uma música popular. Tá certo? Essa música da Praga Nua. Alguém quer ler a minha? Lê, pô, eu estou falando o tempo todo. Lê aí para mim. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Nego entoou um canto de revolta, no quilombo onde se refugiou. Por a luta dos inconfidentes pela queda das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando canta de dor. Quem ouviu Oi? um soluçar de dor. Não, vai cantar não, tá Não, foi Samuel. Então eu não sei de quem é essa letra, acho que é do Paulo César I, não tenho certeza. Mas isso aqui ele traduziu com muita felicidade o lamento dessas três raças aí. Ok? Quando ele chega aqui na raça branca, ele fala muito em termos de liberdade, que nada adiantou até hoje também. Ainda existe a exploração do homem pelo homem, isso aí é filosofia, para que seria outra palestra. O negro entrou um canto de revolta e esse canto continua até hoje. Por quê? Em vez de partir para uma condição, vamos dizer assim, de harmonização, pelo menos na região do Rio de Janeiro, estão criando uma disparidade imensa, o que acontece nos Estados Unidos, tá certo? Se uma pessoa desavisada entrar no bairro de negro, ele leva uma surra que vai para o hospital. Eu já tive lá, o da Califórnia odeia o da Geórgia, eles não se dão. É uma confusão danada, porque a pessoa, em vez de querer juntar tudo, fica nessa dor da ignorância, vamos dizer assim, esse refúgio dentro de alguma coisa que ele não sabe exatamente o que é. Na verdade, é o medo de assumir uma posição mais universal em relação à vida. E o índio também, com essa espécie de cativeiro, isso aqui ele colocou mais em termos de poesia, mas o que aconteceu com essa herança índia no Brasil? Eu falei no início que ela está diminuindo, mas o Menotti Del Picchia fala naquele trecho que ele escreveu, o professor copiou no verdadeiro caminho da iniciação, que o índio, na verdade, ele fez o quê? Ele vai viver no sangue do brasileiro, exatamente. Tá certo? Então ele vai ficar imortalizado no sangue das pessoas. Tanto é que ele diz que o Tapuia, que eram os outros índios não tupis, morreu, mas que o tupi vive. E vive principalmente também através de quê? Através da nossa geografia. Tá? Quando eu falo da região lá do Roncador, o próprio nome Cuiabá, tudo isso, nome indígena, nome tupi, que foi sendo preservado. Essa, então, seria o aspecto das dores da humanidade. Quais seriam as esperanças? Tem que ter alguma esperança também, que ele falou que ela vai ser filha das dores e das esperanças. Passo próximo. Então, a esperança da colheita reside na semente. Essa é a frase que está escrita no nosso emblema, né? Spes versus Sucene. Ela tem múltiplas interpretações, tá certo? Mas a principal aí vai ser o seguinte, que essa esperança, as dores e esperanças da humanidade, a esperança da colheita, vai residir na semente. Qual vai ser essa esperança? Vai ser aquela felicidade que ele abordou lá atrás. E quem vai ser essa semente? Vai ser exatamente esses povos que chegaram aqui, e a colheita vai ser essa miscigenação racial já feita, criado o sétimo subramo racial, tá certo? Vai ser o final da raça ariana. Então eu coloquei aqui essa foto de 57, o professor fez uma visita lá no Monumento dos Bandeirantes, é como se representasse o casal dentro de uma luz, né? o Henrique e a Helena, ele diante da sua corte, voltados nessa esperança aí. Na verdade, eles também vão ser a semente, através do que deixaram de filosofia, de ideia, de exemplo de vida, principalmente, de um novo país. E ali eu coloquei uma imagem do que é chamado Cavaleiro das Idades, ou o Senhor Equinócio. Por quê? Porque tem uma profecia que diz que ele virá para arrancar as más ervas do vício da loucura. Então, tudo aquilo que não for propício para o povo brasileiro não vai ser um passo de mágica, não. Vai chegar uma pessoa, vai descer do céu no disco voador, numa escadaria dourada e vai resolver tudo de uma hora para outra. Vai ser trabalho. Esse trabalho consciente vai ter que ser feito através de quem? Através daquelas pessoas que recebem o ensinamento
de JHS e passam isso para frente. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei convencer os outros, não faz mal. Cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua parcela, cada um tem o seu jeitinho brasileiro, tá certo? E a sua vontade também. Se todos colaborarmos juntos, essa situação pode ser mudada. Lembrando mais uma vez que o Colégio Iniciático é um colégio de magia, que é um colégio de magia solar. Então essa magia solar começa a agir. Vamos passar ao próximo. Cadê a Débora? Tá. Então, Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares Corrêa se conheceram o Leite de Taparica, vocês conhecem essa história toda. Só tem que essa pedra aqui que está no Museu do Tempo de São Lourenço, essa pedra tem uma história muito grande, eu vou pular um pouquinho, mas aqueles caracteres ali, conforme o JHS, dizem exatamente aquilo que está em cima. Aqui neste lugar, dois ramos raciais se unem pelo itinerário de Ió. Os ramos raciais seriam quais? O Tupi e o Ibério, tá certo? Depois teve a contribuição do africano também. Esse lugar é de Taparica. Esse itinerário de Ió vai ser o quê? Vai ser a necessidade que, vamos dizer assim, aquela parte mais sublime nossa tem que a nossa parte inferior vá se encontrar com a superior. Então vai ser o itinerário que nós chamamos de Mônada, vai ser a centelha divina que habita em cada um de nós. Eu sei disso? Não. A Alcência já falou, vocês conhecem. Saiba que eu estou em você, mas sem problema. Você não está em mim, tá certo? Então a centelha está dentro de mim. Ela sabe que está dentro de mim, mas eu não sei que eu tenho isso. Esse processo de descobrir vai ser o quê? Vai ser aprimorar a mônada através desse itinerário mágico, através da evolução. E sobre Pedro Álvares Cabral, o professor teve a ocasião de dizer: Pedro, tu és pedra e sobre ti fundarei a minha missão. Que missão vai ser essa? A missão dos 7 raios de luz. Por quê? Porque foi Pedro Álvares Cabral que, de certo modo, vamos dizer assim, descobriu o Brasil, passou a dizer oficial, e principalmente permitiu que o nosso país falasse a língua portuguesa, que é uma língua sagrada. Isso aí também seria assunto de uma outra exploração grande, mas vai dar no contexto da miscigenação. Aí quando eu falo em raça dourada, eu tenho que falar também do Evangelho da raça dourada. O milagre da miscigenação ainda continua se operando em solo brasileiro para realizar o grande desígnio da superação do ciclo. Tá certo? Nós vamos sair dessa fase, então, agora de metal concreto e entrar para essa fase de metal abstrato. E eu fiz questão de colocar essa imagem aqui pelo seguinte motivo. Isso aqui é a igreja de Nossa Senhora das Graças, lá em Salvador. Catarina Paraguaçu, durante um certo período, ela teve sonhos constantes que ela estava vendo uma senhora com uma criança na beira da praia, passando necessidade. E os índios, eles dão muita importância para sonho, principalmente naquela época. E aquilo ali, os índios, então, todos começaram a procurar na orla litorânea de Taparica, de Salvador, que conhece lá, onde é que teria uma senhora com uma criança passando necessidade. Ninguém achou nada. Diogo Álvares Corrêa entrou, o Caramulo entrou, ele era o chefão lá, ele determinou, a coisa continuou e acabaram achando o seguinte: havia havido um naufrágio, um índio que morava sozinho nessa região que foi erguida essa igreja, ele achou uma caixa, tá certo? Ele não tinha artefato nenhum, achou uma caixa quadrada, bonitinha, levou para a casa dele e usava aquilo como enfeite. Eu tenho facilidade de pegar uma mesa plana pura, aqueles índios não tinham ferramenta nenhuma, então aquilo dele é um artefato bonito. Dentro dessa caixa, quando foi aberta, havia uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. Essa imagem foi voltada à igreja, o Diogo Álvares Corrêa mandou fazer essa igreja, ela está enterrada lá dentro dessa igreja. Então, esse é para mostrar o seguinte para vocês, que essa raça dourada, vamos dizer assim, quando eu coloco o Evangelho, ela já começa através de quê? Ela começa através de uma visão daquilo que seria aquele ideal da mãe se programa do filho. Dentro daquele conceito católico, para nós vai ser o quê? Quando olha isso aí numa linguagem mais opiótica.
Isso aí vai ser o contexto já de pai, mãe e filho, vai ser aquele contexto de avatar, de semente. Então, quando eu falo da esperança da colheita, reside na semente, quem vai ser essa semente? A semente vai ser o avatar. Quando ele semear alguma coisa exatamente, é que essa colheita vai ser mais profunda. Então, todo esse processo de sétima sub-raça ainda vai ter que passar por esse processo que nós vamos ter de avatarização, vamos dizer assim, manifestação de uma presença avatar. Pode passar, acho que é o último agora. Não, é o penúltimo. Certo? Agora, olhando, isso aí olhando o aspecto indo-americano. Olhando agora o aspecto, tanto que eu vou chamar de semente Inca Tupi, quando nós falamos em semente Tupi, ela também vai estar associada com um aspecto de Inca. Também aqui do continente, olha que ele falou lá no início, lá atrás, que seriam várias sociedades do continente trabalhando com esse bem comum. Tá certo? E essa parte Inca também guardou uma semente juntamente com a parte do líquido. Cabalisticamente, como todo dentro da iniciação, 777. 555 elementos tupis, 222 elementos incas, tá certo? Então, aquela semente ibérica, ela vai forjar primeiro os seres. Tudo aquilo que está no litoral, vamos dizer assim, vai formar os seres que vão se unir com essa semente Inca Tupi, que está resguardada aqui na região do roncador da Inca, e gradativamente vão se juntar com 608 mil seres e sairão se espalhando pelo Brasil. Então aí, só então vai começar o quê? Vai começar exatamente a manifestação dessa raça cósmica. Por enquanto, nós ainda somos um cadinho racial. Ela só vai começar efetivamente quando toda essa parte de negro, de branco, até do próprio índio, tá certo? Vamos dizer assim, mais ligado com essa matriz biológica, eles formarem aquele tipo que vai ser o brasileiro tipo, então eles vão ter condição de se juntar com esses seres aqui. E esses 608 mil seres são criaturas especiais que estão resguardadas dentro da Serra do Roncador, vamos dizer assim, e elas vão entrar em atividade porque aí vão ter sustentáculo físico digno, em termos de chakra, em termos de evolução, de tudo, para sustentar esse potencial deles. Se um desses 608 mil seres, tá certo, o bel prazer, quando eu nasci, quisesse, vamos dizer assim, encarnar em mim, vamos usar essa expressão, o que ia acontecer? Esse veículo meu físico não iria suportar o potencial dele, porque ele ainda é uma coisa do futuro e eu sou literalmente uma coisa do passado. Tá certo? O que eu posso fazer é trabalhar para criar o campo de manifestação que ele surge. É por isso que nós damos tanta importância para as crianças na sociedade, tem ordem de Varagás, tem pupilo, tem cadete, tem consagração de criança, tudo exatamente para quê? Para que essas consciências possam cada vez ser mais buriladas. Cadê? Passo próximo. Tá certo? Aqui é o nosso tempo Nova Chavantina, vocês já viram. E fica aqui, o tempo não importa. Não adianta eu pegar, isso vai acontecer até 2040, até 2020, até não sei que ano, não, isso aí não importa. Tá certo? A lei é como se fosse um grande rio majestoso, ela vai correndo, pode correr quase parando, pode ter várias velocidades, mas vai importar é a luta pelo dever de cada um, tá certo? De realizar através do caráter e da cultura o campo vibratório para os acontecimentos futuros que serão sublimes. Então é nós aqui agora trabalhando com consciência para saber que está fazendo o quê? Eu não estou trabalhando para salvar minha alma, estou trabalhando para quê? Para engrandecer o Brasil do futuro. Tá certo? É muito diferente. Se eu fizer um serviço maior, ele se der ao menor, ele pode até vir a prestação. Mas o que interessa é ter desprendimento para trabalhar por toda a nossa nação brasileira. Pode passar? Pode passar. Tá certo? Então, para finalizar, eu coloquei um trecho dessa poesia Sinal do Céu, do Martim Seguelê, é o nome da obra, Cassiano Justificado é o autor. Tá? Então ele deixou. Quem quer ler aí? Quer ler, Pedro? Eu leio para mim. Porque eu sou o caminho ainda obscuro, por onde, finalmente, desfilará a humanidade do futuro.
Eu sou a cruz do firmamento, cruzeiro do amor universal. Ok? Então, essa poesia muito feliz, ela está mostrando que quando ele fala em forma de cruz, é que pegar os 4 quadrantes cósmicos, tá certo? Ele faz uma associação com o próprio Cruzeiro do Sul, que está na nossa bandeira. E coloca com toda a veemência, não tinha ligação nenhuma com a sociedade. Desfilará a humanidade do futuro. Então, esse caminho vai ser aberto por quê? Se eu olhar aqui agora, fazer uma interpretação. Esse caminho vai ser aberto pela cruz do firmamento, pelo cruzeiro do amor universal. Tá certo? Esse, então, é que vai ser o quê? Vai ser o objetivo todo do nosso trabalho, vai ser sintonizar o Cruzeiro do Sul com todos os seus valores, os significados. Fica difícil, eu vou sair fora e não podemos falar. Mas é ele que vai ser a grande chave para que essa humanidade possa se manifestar na Terra. Ok? Então, é o último, né? É. Então, eu vou agradecer a vocês, muito obrigado.